Ninguém se atrevia a desafiar o imperador. Mas naquele dia, diante de mais de 50.000 vozes em silêncio absoluto, um homem fez exatamente isso, sem dizer uma palavra. O Coliseu respirava sangue e espetáculo. Todos esperavam mais uma execução, mais um corpo no chão. Mas o que veio foi um golpe no coração do império. Um gladiador desconhecido, coberto de feridas, ficou de pé. O rosto imóvel, a respiração pesada, o olhar direto para a tribuna onde estava o homem mais poderoso do mundo. E, quando todos esperavam que ele se ajoelhasse, ele fez o oposto. Ficou em pé, firme, silencioso, como se dissesse: "Você não manda em mim." Naquele instante, Roma inteira se calou. O poder foi desafiado publicamente por um condenado, e o imperador congelou. O que aconteceu a seguir foi tão vergonhoso que os cronistas se calaram, mas a lenda sobreviveu, porque há coisas que nem o tempo consegue enterrar. O Coliseu não era apenas um anfiteatro, era o altar do império. Cada gota de sangue derramada ali era uma oferenda à grandeza de Roma. E mais do que entreter, o espetáculo servia para algo ainda mais profundo: lembrar quem mandava. Era ali que o povo esquecia a fome. Era ali que o imperador se tornava divino diante das massas. Quando ele erguia o polegar, decidia quem vivia. Quando o abaixava, decretava a morte. Mas isso não era só política. Era teologia em ação. Desafiar o imperador na arena era como desafiar os deuses. E o gladiador sabia disso. Ele não estava apenas enfrentando outro lutador. Estava enfrentando o próprio sistema. E naquele dia, o que estava em jogo não era uma espada. Era a imagem de um império inteiro. Porque quando um gladiador se recusa a obedecer, ele não apenas sobrevive, ele desmascara. E para um império forjado na ilusão da invencibilidade, isso era imperdoável. Se você chegou até aqui, é porque algo em você também se recusa a se curvar. Histórias como essa não aparecem por acaso. Elas chegam como lembretes de que ainda existem vozes que não aceitam a mentira disfarçada de poder. Então prove que você não faz parte da massa que apenas assiste, mas da minoria que enxerga além do espetáculo. Deixe seu like agora, em nome daqueles que ousaram ficar de pé quando todos mandavam se ajoelhar. E se inscreva no canal para fazer parte de uma comunidade que não esquece os que desafiaram o sistema e marcaram a história. Comente: "Eu não me curvo." E mostre que você carrega o espírito de Cássio. Ele não nasceu escravo. Também não nasceu herói. Seu nome era Cássio, filho de um veterano de guerra, criado entre campos e espadas. Quando jovem, lutou por Roma nas fronteiras do norte. Mas um erro, ou talvez uma traição, o transformou em inimigo da própria pátria. Foi acusado de desertar. Alguns dizem que foi por se recusar a executar civis durante uma campanha brutal. Outros que desobedeceu a um oficial corrupto. O que importa é o destino que o aguardava, a arena. E ali, entre gritos, areia e sangue, ele sobreviveu. Mais de uma vez. Cada luta era uma nova sentença. Cada aplauso, uma cicatriz emocional. E ao contrário de outros, ele não buscava fama, nem glória. Cássio carregava ódio, não contra o público, mas contra o sistema que o jogou ali. Quando olhava para o alto e via o imperador cercado de luxo e bajuladores, ele não via um deus, via o rosto de sua desgraça. E naquele dia, quando finalmente venceu mais uma luta, ele soube. Era sua chance, não de viver, mas de marcar a história com algo que ninguém ousava fazer: dizer não a César. A data era celebrada como uma das maiores festas do calendário imperial. O Coliseu havia sido preparado com pompa, bandeiras, trombetas e até fontes de vinho para a elite. O imperador estava lá, sentado em sua tribuna de mármore, cercado por senadores, generais, poetas e embaixadores de outras nações. Cada olhar estava voltado para a arena,
onde um novo confronto seria travado. A luta em questão não era qualquer uma. Ela havia sido cuidadosamente escolhida para impressionar. Um gladiador veterano, conhecido por sua fúria, enfrentaria um resistente, Cássio. Esperavam um massacre rápido, mas o que veio foi diferente. Desde os primeiros segundos, o público percebeu. Cássio não lutava para sobreviver. Ele lutava como quem já estava morto. Cada golpe tinha peso, cada esquiva, intenção. Ele não dançava para a plateia. Ele não sorria. Ele apenas avançava, como se estivesse limpando uma dívida. E quando o adversário caiu ao chão, o Coliseu aplaudiu. Mas Cássio não celebrou. Ele apenas levantou os olhos e encarou o trono de Roma. Ali, naquele instante, a luta havia terminado, mas o confronto real estava apenas começando. O imperador se ergueu. Era o protocolo. Sempre que um gladiador vencia, cabia ao César decidir, vida ou morte. Mas com Cássio havia um clima diferente. O povo esperava o gesto de clemência, o polegar para cima. E Cássio deveria ajoelhar, estender os braços, agradecer por estar vivo. Mas ele não fez nada disso. Ficou imóvel, com a espada ainda na mão e o olhar cravado nos olhos do imperador. Não havia raiva em sua face, havia algo pior: desprezo. A multidão se calou. Os oficiais ao redor do trono se entreolharam. Ninguém sabia o que fazer. O silêncio virou pedra no ar. E então o imperador moveu a mão, lentamente, oferecendo o gesto de misericórdia. Mas Cássio não retribuiu, não se curvou, não agradeceu. Abaixou a espada, virou as costas e saiu andando. Aquilo para Roma era um insulto mortal. Porque não se tratava apenas de sobrevivência. Era um gladiador dizendo ao mundo: eu não preciso da sua permissão para continuar vivo. E naquele instante, Roma sentiu o gosto amargo da humilhação. A mão do imperador parou no ar. Como uma estátua quebrada, ele congelou. Os senadores ao seu lado disfarçavam o desconforto com sorrisos forçados. Os soldados permaneciam imóveis, esperando por um sinal. O povo não sabia se aplaudia, se vaiava ou se fugia. Cássio havia quebrado o roteiro e ninguém sabia o que vinha depois. Roma inteira sentiu isso. A autoridade, tão absoluta até então, fora desafiada por um olhar. O imperador tentou conter a tensão com uma risada discreta, mas seus olhos denunciavam o vexame. Aquele não era mais um jogo. A imagem do divino César havia sido arranhada diante do mundo e não havia como apagar. Um boato já nascia nos corredores. O gladiador ignorou o imperador. As palavras começaram a correr entre a plebe como uma praga. E por mais que o show continuasse, algo havia sido ferido de forma irreversível. O medo, o respeito, o mito. Ali, naquele instante, o trono de Roma havia levado um golpe invisível. E o homem que o desferiu já era mais que um gladiador, era um símbolo. Na manhã seguinte, Cássio havia desaparecido. Nenhuma prisão registrou sua entrada. Nenhum corpo foi exibido como exemplo. Nenhuma execução pública foi anunciada. Para alguns, ele foi morto secretamente, seu corpo lançado ao Tibre, como se nunca tivesse existido. Para outros, foi libertado em silêncio para evitar que virasse mártir. Há até quem diga que escapou com a ajuda de um centurião, um velho companheiro da legião, ainda grato por um favor de guerra. Mas nada disso é oficial. Roma apagou seus rastros. Nenhum pergaminho, nenhum decreto, nenhuma estátua. Era como se o império quisesse esquecê-lo. E rápido. Mas não conseguiu, porque as palavras não morrem quando são sopradas de boca em boca. Tavernas, becos, acampamentos e até templos começaram a repetir sua história. O homem que enfrentou César e viveu. Cássio se transformou em algo maior que ele mesmo, um fantasma, uma ameaça invisível ao poder absoluto. E a partir daquele dia, cada novo gladiador que entrava na arena
entrava com uma pergunta queimando no peito. Se ele teve coragem, por que eu não? Em Roma, os gestos valiam mais do que palavras. Um levantar de sobrancelha, um virar de rosto, um polegar erguido ou abaixado, tudo era um código de poder. O império era sustentado por símbolos. Por isso, o que Cássio fez não foi apenas uma desobediência, foi uma ruptura. Diante do povo, diante da elite, diante dos deuses, ele quebrou o script. E o problema é que, quando um homem quebra o roteiro, outros ganham coragem para fazer o mesmo. A recusa de Cássio expôs o que o império mais temia, que o respeito não era mais temor, mas rotina, que o medo já não era absoluto, que os olhos da multidão estavam abertos e que a imagem divina do imperador, construída com sangue e ouro, podia ser ferida por um simples olhar firme. O Coliseu, naquele dia, virou espelho. E o reflexo não foi bonito, porque no lugar de verem um Deus no trono, muitos enxergaram apenas um homem, frágil, humano. E diante disso, todo o teatro de Roma começou a parecer uma farsa. Cássio nunca mais foi visto, mas nunca mais foi esquecido. Seu nome se tornou sussurro entre os corredores escuros do Coliseu, um símbolo entre os condenados, uma faísca entre os escravos. Os gladiadores passaram a treiná-lo em segredo, não como guerreiro, mas como lenda. Versos escondidos começaram a circular. O homem que encarou o trono e não morreu. Até crianças de rua, que brincavam de imperador e gladiador, agora encenavam o momento em que Cássio abaixa a espada e vira as costas. Em tavernas, soldados bêbados discutiam se ele ainda estava vivo. Em praças, poetas o mencionavam em metáforas, mas em palácios, o nome dele era proibido, porque lendas desestabilizam. E Cássio virou exatamente isso, uma rachadura no império, não pelo que fez com a espada, mas pelo que ousou não fazer com o joelho. Porque naquele mundo onde todos obedeciam por medo, ele desobedeceu por convicção. E esse tipo de coragem é contagiosa. O Império de Roma caiu séculos depois. Mas a primeira rachadura talvez tenha começado com um homem sozinho, em pé, coberto de sangue, se recusando a se curvar. O poder se sustenta de obediência, e a obediência nasce do medo. Mas o que acontece quando alguém perde o medo? Cássio respondeu isso sem dizer uma palavra, e talvez por isso seu silêncio ecoe até hoje. Não sabemos o fim exato da sua história, e talvez não importe, porque lendas não precisam de fim, elas precisam apenas de verdade, e a verdade é que o mundo continua sendo governado por gestos. Curvar-se, aceitar, fingir, repetir, e vez ou outra, alguém decide fazer o oposto. Fica em pé, não para lutar, mas para mostrar que existe outro caminho. Cássio não mudou Roma naquele dia, mas deixou um aviso para todo imperador que viria depois. Nem todos os homens têm um preço, nem todo joelho se dobra. E às vezes, o maior grito de liberdade nasce do mais profundo silêncio. Se essa história te alcançou, se em algum momento você sentiu algo despertar dentro de você, então entenda, isso não foi só um vídeo, foi um chamado, porque quando uma narrativa toca a alma, ela não pode ser ignorada. E se isso te transformou, mesmo que só um pouco, entregue algo em troca, não por obrigação, mas por honra. Deixe seu like como sinal de que essa mensagem encontrou morada. Inscreva-se no canal, não apenas como espectador, mas como alguém que valoriza o poder de uma verdade contada com coragem. E nos comentários, escreva: essa história me mudou. Porque quando algo nos transforma, a melhor resposta é espalhar essa transformação para o mundo.